Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 25, estas palavras do Senhor Jesus Cristo a respeito de uma mulher cananeia, que então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Meus queridos, o título desta mensagem nesta noite é o clamor da fé para a salvação. Está tudo aqui diante de nós, neste milagre do Senhor Jesus, tão tremendo, tão gráfico e tão tocante. Os versículos de número 21 e 22 nos trazem o contexto, o pano de fundo. Nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, para o norte de Israel, saindo do território de Israel, e eis que ali uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou a ele, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Que palavras! Mateus está registrando aqui uma grande petição feita por uma mulher, não judia, não israelita, ao Senhor Jesus Cristo Salvador. Aqui está o registro de uma mulher cananeia. Nós não sabemos de que nação. O termo cananeu se refere a toda a terra de Canaã, que havia ali muitos povos. Provavelmente alguém daquelas cercanias de Sidom, não é? Síria, Tiro, porque Jesus saíra, indo para o norte, saíra do território de Israel, entrando naquelas regiões. E aqui nós temos o registro de uma cananeia que vem ao Senhor Jesus Cristo e traz ao Senhor Jesus Cristo uma petição que nós podemos dizer ser uma petição ideal. Um clamor ou uma oração dirigida ao Senhor ideal, perfeita, na verdade, uma petição que traria a ela o resultado tão grande, uma bênção do Senhor sobre a sua vida e a resolução de uma dificuldade tão triste, tão tremenda. Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Bem, Cristo e os discípulos haviam saído do território de Israel. Eles não fizeram isso muitas vezes, poucas vezes. Nesta ocasião, nós lemos que eles vão para o norte de Israel, em direção à Síria. Não nos é dito por Mateus, nem por outro evangelista, o porquê ele tenha saído de Israel, indo naquela direção. Nós sabemos que o seu ministério foi concentrado em Israel, embora o Messias que veio para todo mundo, inicialmente, ele concentrou o seu ministério ali. Mas nós sabemos o porquê ele saiu, sim. Ele saiu do território, tendo em vista ou indo em direção daquela mulher. Ele foi ali por causa daquela mulher, meus irmãos. Ele foi em uma espécie de missão miniatura, indo e retornando a Israel por causa dela. Ele entrou em um território não judeu. E assim, não somente aquela mulher seria beneficiada por um milagre de Cristo, pelo seu ensino, como muitas outras pessoas que se aproximaram dele, nós vemos nos versículos seguintes, 29 a 31, mas ele saiu das cercanias de Israel do norte, entrando no norte, naquele território da Síria, por causa daquela mulher, certamente. O Evangelho de Marcos, por exemplo, ao narrar essa situação, nos diz que ele entrou em uma casa ali naquela região. Não está claro isso em Mateus, mas nos outros evangelhos está assim. Nós lemos que ao final de sua jornada, saindo de Israel, chegando naquelas cercanias, ele entrou em uma casa para buscar um repouso, para buscar um descanso, uma privacidade. Mas ela sabia que o Senhor Jesus Cristo estava ali. E como muitos outros homens e mulheres, tendo ouvido a respeito de Cristo, aquele grande profeta de Israel, aquele grande operador de milagres, ela se dirigiu com eles, outros cananeus, em direção a Jesus naquela casa, e o encontrou ali. E ela o buscou, e ela rogou, e ela clamou ao Senhor que ela curasse a sua filha, uma filha endemonizada, machucada por demônios, terrivelmente, miseravelmente endemoniada, lançada de um lugar para outro, provavelmente arrancada dos seus cabelos, como aquele homem que vivia ali entre naquela cercania daquele cemitério entre os Gerazeus. Talvez ela tenha se cortado, se ferido, se entregado a coisas absurdas, bestialidades, todo tipo de coisa, uma criança, uma jovem, miseravelmente dominada por um demônio. Era muito comum possessões demoníacas naquela época, muito diferente de nossos dias. Nós lemos aqui a grande quantidade de pessoas possessas e o imenso número de pessoas que o Senhor Jesus Cristo libertou do domínio do diabo. Isso acontecia porque o Senhor Jesus Cristo ainda estaria cumprindo o seu propósito e depois da sua morte, ele levou cativo o cativeiro, que significa dizer que até certo ponto, essas possessões demoníacas não aconteceriam mais contra a vontade de uma pessoa, como acontecia então no Antigo Testamento. Mas aqui está um caso exemplo de uma pessoa endemoniada, uma pessoa tristemente, miseravelmente endemoniada. E nós temos também
um encontro muito interessante do Senhor Jesus Cristo com uma pessoa. É maravilhoso estudar os encontros do Senhor Jesus Cristo. Aqui diante de nós está um deles, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bem, Marcos estende o texto um pouco mais em seu evangelho. E ele nos informa que aquela mulher queria que Jesus Cristo fosse com ela para curar a sua filha. Não é dito isso aqui em Mateus, mas esse detalhe aparece no evangelho de Marcos. Talvez ela quisesse que o Senhor fosse para impor as suas mãos sobre ela, ou declarasse uma palavra, ou fizesse algo que ela tinha ouvido, que Jesus tinha feito, para curar muitas outras pessoas. E aqui está uma mulher em pedaços, meus irmãos, por causa do estado de sua filha, endemoninhada, como uma pessoa fora de si, quase entregue à morte, talvez louca. E ela apela ao Senhor Jesus Cristo por misericórdia, pela ajuda sobre sua filha. E nós lemos a maneira como ela fala com o Senhor Jesus Cristo em suas palavras. É tremendo, é muito interessante. Versículo 22, a segunda parte, ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de minha filha, porque está miseravelmente endemoninhada. E se você considerar por um segundo, isso é importante no estudo da palavra de Deus, ela usa uma linguagem extraordinária para uma pessoa que não era uma israelita, uma pessoa cananeia. Ela usa termos religiosos. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é curioso, não é tremendo a linguagem que ela utiliza? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela era uma cananeia, uma pagã, ou pelo menos tinha sido até este ponto uma adoradora de ídolos. Uma adoradora de tantos e tantos ídolos, como uma cananeia, talvez da Síria, ou talvez das regiões próximas a Israel, ali de Gaza, nós não sabemos de onde ela vinha, mas como uma pagã, ela adorava o seu Deus nacional, e ela tinha miríade de pequenos deuses em forma de estátuas que levavam em sua roupa, que deixavam em seu quarto, adorava o céu, adorava as estrelas, adorava os peixes, tinha o seu Deus maior e tinha as suas miniaturas de tantos e tantos deuses, um Deus nacional e muitos outros. Ela era uma pessoa profundamente supersticiosa, cheia de mandingas, de ideias, de interpretações místicas e estranhas sobre as coisas, uma pessoa idólatra, supersticiosa. Mas ainda assim nós ouvimos ela falar, usando este vocabulário, ao se dirigir a Jesus Cristo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que interessante, não é verdade? Porque esse termo, filho de Davi, é um termo muito especial, na verdade, no Novo Testamento. É um termo que é usado por outras pessoas para identificar o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento como o Messias, o filho de Davi prometido, a raiz de Davi, Jesus, filho de Davi. Era um termo utilizado por pessoas que entendiam que Jesus Cristo era o descendente de Abraão, através de Davi, e que ele era o Messias realmente que chegou. E ela utiliza esse termo tão técnico e especial. Bem, o que ela sabe então a respeito de Jesus, ou do Messias? Ela não é judia, ela não cresceu indo para uma sinagoga, ela não foi ensinada pelo caminho, deitando no seu leito sobre os princípios de temor a Deus. De onde ela adquiriu este conhecimento? Bem, nós não sabemos como ela adquiriu, mas ela sabia, nesta altura, o suficiente. E tendo conhecido estas coisas a respeito da pessoa de Jesus, veja, ela não se dirige apenas a um curandeiro sem nome, um profeta sem nome, mas ela se dirige a Jesus Cristo e nomeia Jesus como filho de Davi. Tendo este conhecimento, essa porção deste conhecimento, ela se dirige ao Senhor Jesus Cristo. E a persistência dela, a persistência em que ela traz esse pedido ao Senhor Jesus Cristo, mostra que ela cria de fato no que ela havia dito, que Cristo era o Deus encarnado, o Salvador do mundo, e ela busca Cristo crendo que ele de fato era o Messias de Deus vindo por Israel. É dessa maneira que esta cananeia se aproxima do Senhor Jesus Cristo. Então, de repente, nos parece que o texto se torna um tanto estranho, não é verdade? Versículo 22, ela clama ao Senhor: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas de repente o texto parece se tornar estranho. Mas ele não lhe respondeu nada, palavra nenhuma. Ele não respondeu uma palavra. Ele aparentemente parece ignorá-la. Ele não deu qualquer atenção inicial a ela, embora tenha ouvido o que ela tenha dito. Ela estava provavelmente muito próxima dele ao clamar dessa maneira.
mas ela persistiu e ela continuou a sua insistência. E nós lemos que ela começou a rogar, e ela rogava aos discípulos, mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando-se a ele, rogaram-lhe dizendo: despede-a. Então, ela se aproximou dos discípulos. Eu não sei o que ela perguntou aos discípulos. O Senhor tendo ignorado, assim por dizer, algo que ele nunca fez, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo nunca recusou curar qualquer pessoa que tenha vindo a ele. Muitas vezes vinha uma pessoa, outras vezes uma multidão inteira, e nós lemos que ele curava a todos. Isso nunca acontecerá antes, é a primeira e a única vez que nós lemos aqui. E ela vem a ele, e ela pede a uma distância próxima, clamando e urgindo, e nós lemos de uma maneira tão curiosa e estranha inicialmente, que ele não respondeu palavra alguma. Mas ela persiste, nós lemos aqui. E ela se aproxima dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, e eu não sei o que ela disse àqueles discípulos. Vocês podem me curar? Pedro, será que você pode curar a minha filha? João, será que você pode vir e colocar a tua mão sobre ela e libertar a minha filha? Vocês podem curá-la? Será que vocês podem clamar ao Mestre, ao Senhor Jesus Cristo por mim? Ela incomodou eles, e ela incomodou e assediou os discípulos com esse pedido, até o ponto dos discípulos se voltarem ao Senhor Jesus Cristo, rogando-lhe, dizendo: despede-a, manda ela embora, que vem gritando atrás de nós. Mas ele não a mandaria embora como eles queriam. Havia uma ajuda para ela no estoque do Senhor Jesus Cristo, mas ainda assim, neste momento, ele não diria nada para ela. Por que isso, meus queridos irmãos? Será que você já perguntou a respeito disso, amigo? Porque ele não disse nada. Bem, queridos, entenda isso. Esta é a palavra de Deus, o livro pelo qual Deus fala a homens e mulheres. Aqui está o livro divino. Esse incidente registrado nesta página, nesse texto, deveria ter sido registrado. A Bíblia nos diz que houve muitos milagres, ensinos, parábolas que o Senhor Jesus Cristo contou e disse e fez que não foram registradas aqui, mas que estas coisas que estão aqui foram registradas para o nosso benefício. O Senhor Jesus Cristo não respondeu àquela mulher porque, veja, ele estava refinando a maneira daquela mulher se aproximar dele em busca de socorro. Ela não estava pronta ainda, ela não veio da maneira certa. Algo mais era necessário naquela petição por socorro, para que fosse, veja você, uma petição, correta, uma petição ideal, para que Jesus Cristo pudesse mostrar aos discípulos essa petição, tornando-a um modelo, e então ela fosse registrada na Bíblia e falasse a você e a mim nesta noite e a todas as pessoas. Algo mais ela deveria dizer para que o Senhor Jesus Cristo tomasse essa petição dessa mulher e mostrasse aos discípulos: essa é uma oração, essa é uma petição válida para receber ajuda, para receber salvação. Essa é a maneira aceitável de uma pessoa se aproximar de Deus, de uma pessoa se aproximar de Cristo para receber dele a bênção da salvação. E é para isso que isso aconteceu, para que fosse registrado para você e para mim a maneira de virmos a Deus e de orarmos a Ele por salvação. Então, nesta noite, se você está buscando a Deus, se você está se aproximando dEle por perdão e por vida eterna, não tome isso aqui como mera curiosidade histórica. Deus falando e me ensinando a você a maneira como nós devemos clamar a Ele por vida e perdão. Na atitude dessa mulher, nós aprendemos certos, eu posso colocar nesse termo, certos quesitos para uma pessoa se aproximar do Senhor. Haviam certos quesitos para que ela viesse buscar por ajuda da maneira correta. É por isso que essa narrativa está aqui para o nosso ensino. Bem, aqui nós aprendemos pelo menos 4 quesitos. Meus queridos, eu não quero, fazendo um parênteses, eu não desejo que vir a Cristo soe como algo difícil, como uma escadaria imensa em muitos e muitos passos, de maneira alguma, porque é tão fácil. É uma disposição da alma, é um clamar ao Senhor. Não é difícil vir ao Senhor para ser salvo. Por que não? Porque é uma maneira certa, uma forma certa de vir ao Senhor, como uma chave certa para a porta certa, assim por dizer. Não é difícil, não é complexo. E a primeira coisa certa que nós aprendemos, o primeiro quesito, que é para o nosso ensino, que havia nessa mulher, nos ensina este. Havia um senso de profunda necessidade no coração dela. Claro que havia. A sua filha, a vida de sua filha estava sendo destruída.
Havia uma grande necessidade. Ela não veio ao Senhor Jesus Cristo para testar algum experimento e descobrir algo. Ela veio com um profundo senso de necessidade. Havia um desejo, havia um clamor, suas entranhas, seu coração estavam se movendo. Ela buscava, ela pensava em sua filha. Ela tinha visto a sua filha se lançar no chão, na água, no fogo, arrancar seus cabelos, fazer todo tipo de coisa, andar como louca por todo lugar. E o seu coração e as suas entranhas se moveram por sua filha. Ela tinha um profundo senso de necessidade ao se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Havia uma grande necessidade e ela foi a Jesus sabendo que somente uma grande pessoa poderia ajudá-la. Esse é o primeiro quesito para buscar a salvação. Para receber uma resposta de Deus, uma resposta de paz, eu preciso vir a Deus, eu preciso vir a Cristo Jesus com um verdadeiro senso de necessidade espiritual. Esse é o primeiro quesito. Querido amigo, amiga, senhor, jovem, você está buscando a Deus. Você diz talvez que esteja buscando, mas você possui um senso de verdadeira necessidade espiritual. Você vem a Deus, ou abre a palavra de Deus em casa para ler, você ora ao Senhor, você vem ouvir o Evangelho com um desejo, com um profundo senso, uma busca, como alguém que busca por algo. Há um desejo, um senso de necessidade real. Você tem isso em teu coração, você deseja conhecer a Deus, você deseja ter o perdão de teu pecado. Isso é algo dentro de você, uma comoção profunda, um desejo, uma inquietação. Você tem isso na segunda-feira, na terça, ao longo da semana. Você teve isso mês passado, isso está em você. Deus abriu os teus olhos, isso move dentro de você. Você está ali trabalhando, fazendo alguma coisa, mas esse profundo senso de necessidade não te deixa parar. Ele te inquieta, parece que a vida e o sentido dela, e o que há de mais importante é alcançar isso, é chegar a esse ponto, é ter essa necessidade suprida. Há isso dentro de você, ou apenas frieza e olhos cansados, e uma leitura breve da palavra de Deus, e algo mecânico? Você não pode encontrar a Deus, se eu posso colocar nesses termos, buscando um dia e se esquecendo no outro, ligando e se desligando de Deus. O primeiro requisito que nós aprendemos aqui nesta narrativa é que para receber uma resposta de paz da parte de Deus, é necessário vir a Ele com um profundo senso de necessidade espiritual. Em segundo lugar, ela tinha também, além desse profundo senso de necessidade, uma crença. Deixa-me colocar isso em outro termo melhor. Ela tinha fé em Jesus Cristo. Ela cria que Jesus Cristo era o filho de Davi, o descendente de Davi prometido, o filho de Deus, o Salvador. E esse é o segundo quesito. Você deve crer em Jesus Cristo de fato, nele, em sua pessoa. Cristo deve deixar de ser apenas um nome na história, um rosto estranho que você viu por aí, alguém que veio a este mundo na Galileia, na Palestina, e ele deve se tornar quem ele é, o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, que desceu e entrou neste mundo. Você deve orar a ele, não como quem ora uma força abstrata, uma ideia. Você deve orar se aproximando da pessoa do Senhor Jesus, dirigir-se a ele, olhar para ele, crer no que ele diz e crer no que ele promete, que ele é o único caminho que conduz alguém a Deus, que ele é o único meio de salvação. Você deve olhar para ele como ele é, o Salvador. Cristianismo, amigos, não é um conjunto de teorias e teologias e discursos e ideias. É uma pessoa. E vir a Cristo, tornar-se um cristão, é conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho que conduz a Deus. Ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a incorporação de toda a verdade. E nós vemos isso através da palavra de Deus. Um dia Jesus estava ali diante de Pôncio Pilatos. E Pilatos era um grande general, um filósofo romano, um governador, um homem de conhecimento, um homem que estudava, um homem que conhecia os clássicos greco-romanos. E o Senhor Jesus Cristo estava ali em sua humilhação diante daquele homem. E eles começam a conversar sobre o reino de Deus e o reino deste mundo. E Cristo disse que ele tinha vindo a este mundo para dar testemunho da verdade. E de repente aquele filósofo Pilatos, ele olha para Jesus Cristo com uma maneira cínica talvez, sofisma, gnóstico talvez, crendo e descrendo. Ele pergunta a Jesus Cristo, a pergunta retórica: que é a verdade? Você veio para falar da verdade, que é a verdade? Uma pergunta retórica. Mas ele não estava interessado na resposta. Ele de repente vira o seu rosto em direção à multidão dos judeus. Ele não para ouvir a resposta, e a resposta estava diante dele. A verdade estava ali em pé diante de Pilatos. Cristo Jesus é a verdade de Deus revelada a este mundo.
E enquanto você está buscando religião e caminhos que conduzem a Deus, talvez você tenha perdido de vista a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ela tinha um profundo senso de necessidade. Você deve vir assim, de perdão de teu pecado, de vida eterna, de reconciliação com Deus, e você deve olhar para Cristo como Ele é, o Deus que se fez homem, o caminho próprio para a vida eterna, a verdade de Deus, a ressurreição e a vida. Você crê nele, você vem a Ele como uma pessoa. Esse é o segundo quesito para se aproximar de Deus. Para vir a Deus em oração, eu somente posso vir a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós não podemos ser pessoas que tentam vir a Deus pelos nossos próprios méritos. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que tenha morrido em nosso lugar e levado o peso da nossa punição. Querido amigo, todo pecado cometido contra Deus, que é um ser eterno, é um pecado de natureza e consequência eterna, que merece um castigo eterno. Porém, eu e você não podemos pagar pela consequência eterna desse pecado, senão na eternidade no inferno. Foi por isso que um ser eterno veio do céu a este mundo, para levar sobre si uma punição eterna naquela cruz, para ser Ele então, Ele próprio, aquele que conduz homens e mulheres à salvação por meio de seus méritos eternos. Jesus Cristo Salvador. Eu preciso vir a Deus crendo naquele que Ele enviou a este mundo, olhando para Jesus Cristo. Mas ela tinha algo mais também. Ela tinha um profundo senso de necessidade, ela tinha uma fé no Senhor Jesus Cristo verdadeira, e nós lemos que ela tinha persistência. Persistência, ela significava o que ela queria buscar. Ela significava o que ela queria dizer, o que ela disse ao Senhor. Ela era sincera, ela clamava ao Senhor. Veja, ela não estava apenas fazendo ali uma tentativa, como muitos parecem fazer. Porque se ela estivesse dizendo a si mesma, eu vou tentar, eu não conheço esse homem, eu já ouvi dizer que ele é um profeta, um curandeiro, muitas pessoas dão testemunho, eu não sei, eu não estou certo, eu não creio de verdade, não é da minha região, da minha cultura, mas eu vou tentar, não é na hora do desespero, a gente tenta tudo, eu vou tentar. Ela não estava fazendo uma tentativa, porque se ela estivesse fazendo uma tentativa apenas, ela teria desistido logo quando o Senhor Jesus Cristo não deu atenção a ela. Ele não vai me ajudar, ele não pode me ajudar, eu vou embora buscar outra coisa. Não, ainda assim ela persiste. Ela tinha persistência porque ela tinha um profundo senso de necessidade e porque ela cria que o Senhor era poderoso, capaz de realizar aquilo que ela desejava pedir a Ele. Se você está buscando a salvação, meu amigo, você deve persistir em buscar a salvação. Essas três coisas, esses três quesitos já estavam presentes na atitude dela. Um senso de necessidade, uma crença verdadeira na pessoa do Senhor Jesus Cristo e persistência. Mas lhe faltava algo. E é por isso que o Senhor adiou a resposta e adiou a ajuda. Até que a petição, a oração dela fosse uma oração ideal e a sua maneira de vir a Ele fosse, assim por dizer, correta, para que isso ensinasse a você que está buscando a Deus nesta noite, a você que está buscando salvação, como orar, como vir ao Senhor e encontrar vida e perdão. O versículo de número 24 nos diz algo. E ele respondendo disse a ela, ou aos discípulos na verdade aqui, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. Ele responde aos discípulos. Os discípulos veem, Senhor, despede essa mulher, nós não aguentamos mais a ela, manda ela embora. E a resposta do Senhor é enigmática. Ele diz a eles, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Por que então ele foi para o território dos cananeus? Por que então ele saiu de Israel? Por que ele foi para a Síria? Por que ele lidou com tantas pessoas dali se ele veio apenas para as ovelhas de Israel? O que ele quer dizer? Não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bem, é isso que ele quer dizer. Ela era uma cananeia, não uma judia. Os senhores daquela mulher, os deuses daquela mulher, a quem ela servia, se prostrava, servia e adorava, eram senhores feitos por homens, por mãos de homens, ídolos. E como uma cananeia, ela sempre confiou naquelas estátuas, naqueles objetos que representavam uma divindade. Ela adorava esses objetos, beijava, trazia consigo, colocava talvez sobre a sua filha, para que ela curasse, melhorasse de alguma maneira. Ela confiava em coisas feitas pelas mãos de homens. E esses eram os senhores delas. E é isso que ele quer dizer.
Como uma cananeia, ela sempre confiou naqueles senhores. E se estes são os senhores, ele está dizendo, a quem você serve, a quem você sempre confiou, dedicou tua confiança, então você não pode vir a Cristo Jesus em busca de uma bênção dele como Senhor. Você percebe? Você não pode, ele está dizendo para ela, servir a dois senhores. Deixa eu fazer uma ilustração aqui. Já mencionei essa ilustração em um outro sermão. Você se lembra nos anos 80, quem já está aqui, passou dos 30 anos, talvez se lembre, o famoso garimpo ali no Pará, Serra Pelada, não é? Imenso garimpo, tremendo, uma coisa absurda, não é? Aquelas fotos terríveis. Parecia um formigueiro absurdo, imenso, de homens enlameados que você não via a cor do olho, subindo em escadas e descendo em morros no meio de lama com sacos em suas costas em busca de ouro para ser lavado e eles tirarem a sua parte no final do dia. Mas por mais que parecia caótico aquela cena, havia uma estrutura e uma ordem, havia grupos de trabalhadores em determinadas minas e espaços que deveriam levar os seus sacos com ouro e terra para serem lavados em determinado lugar e ao final do dia se dirigirem a certa tenda, mesa, onde receberiam o seu pagamento. Se você trabalha em uma determinada mina como mineiro, então você não poderia no final do dia entrar na fila de pagamento de um outro mineiro. Você não poderia entrar em uma outra fila, senão na sua, embora o pagamento naquela fosse maior pela quantidade de ouro dividido naquele dia. Você deveria entrar na sua fila para receber o teu pagamento. Na verdade, você tem que entrar na fila da mina, que você trabalha, que você serve para receber aquilo que você, digamos, irá receber. Você percebe a ilustração aqui? O Senhor Jesus Cristo está dizendo, se uma pessoa cananeia, idólatra, deseja uma bênção minha, ela deve desistir de servir aos seus senhores e às suas superstições. Para receber uma bênção do verdadeiro Deus, ela deve tornar-se uma das ovelhas perdidas da casa de Israel. Você compreendeu aqui a ilustração dele? Eu não vim, diz o Salvador, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse não é somente o caso de uma cananeia vir a Cristo e dizer, Senhor, eu creio, me dá a minha bênção. Onde está a minha bênção? Eu creio, Senhor, eu tenho uma necessidade, me dá a minha bênção. Será que ela realmente crê? O Senhor Jesus está testando ela. Será que ela já abandonou seus falsos deuses e quebrou toda aquela parafernália e abandonou aqueles deuses e voltou seu coração e sua mente para o Deus de Israel e compreendeu que Jesus Cristo, o Messias de Deus, Ele estava ali e Ele era o Salvador? Será que ela abandonou aquelas coisas agora que ela vinha na fila de Jesus para buscar uma bênção daquele Senhor? A mesma verdade se aplica a mim e a você. Se você é um mundano, um jovem, um rapaz, uma moça, um senhor mundano, e você ama este mundo, e você está institucionalizado neste mundo como mundano, e esse mundo é tudo para você, e os teus pecados, teus prazeres pecaminosos, tua liberdade pecaminosa, e o teu entretenimento pecaminoso é tudo que consome e alimenta a tua alma, e você se volta ao final deste culto, amanhã, ao longo da semana, e você diz assim, esse é um grande mundo, esse é um mundo maravilhoso, eu quero esse mundo, mundão, acaba não mundão, eu quero viver aqui, eu quero ganhar, extrair o meu prazer daqui, e a tua mente pensa, eu tenho tantas coisas, este mundo é maravilhoso, eu vejo o Big Brother, e essas pessoas bacanas, marombadas e bonitas, eu quero ser assim, eu quero ter isso, eu quero viajar e visitar esses lugares luminosos e maravilhosos, eu quero experimentar deste mundo, isso está em meu coração, e eu desejo estas coisas. Se você diz assim, esse mundo é muito grande para mim, então você não pode alcançar nenhuma bênção do Senhor Jesus Cristo, a menos que você faça dele o teu Senhor. Você não pode ser um discípulo deste mundo e buscar uma bênção de Cristo Jesus. Aquela mulher deveria tornar-se uma discípula, uma adoradora do verdadeiro Deus, uma membra do povo de Deus, para depois receber bênçãos que Deus tem para seus filhos e filhas. O que isso quer dizer, amigos? Ela busca uma bênção para um grande problema. Cristo não negaria.
Ele sabia que este momento estava chegando na situação, aquele momento chegaria, ele sabia, ele é o Senhor da glória. Ele lia os pensamentos dela e lê o meu e o seu nesta noite. Ele sabe onde você está. Ele sabia que aquele momento iria chegar. Ele não deixaria de curar aquela menina. Seria contrário à sua natureza. O Deus encarnado, Deus de misericórdia, o Salvador. Ele sabia disso, mas ele desejava dar a ela algo muito maior primeiro. E depois, então, a bênção menor da cura de sua filha. Ele iria, meus queridos amigos, salvar aquela mulher e fazer dela, veja isso, uma das ovelhas da casa de Israel, uma israelita no seu coração. Versículo de número 25 é tremendo. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela se prostrou aos pés dele. Ela veio a Jesus clamando de todo o coração: Senhor, socorre-me, ela diz. Ela adorou, ela buscou, ela trouxe o seu desejo, a sua sinceridade. E o versículo de número 26, ele, porém, respondendo, disse, veja isso, meu amigo, você e eu, a partir daqui, teríamos voltado para casa desesperados. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Que palavra, não é esmagadora. A propósito, o termo aqui, cachorrinho, ele não é tão terrível quanto parece, porque havia mais de uma palavra no original para cachorro, cão. Havia aquele cão caçador terrível, destruidor, e havia aquele pequeno pet, né? Aquele cachorrinho de casa, cachorrinho, essa que é utilizada aqui. Mas que palavra terrível, não é? Que palavra esmagadora. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos, tirar uma bênção daqueles para quem eu vim e lançá-los aos cachorrinhos. Como poderia Cristo, melhor dizendo, tomar das bênçãos que são para o seu povo e dá-las àqueles que adoram ídolos, e dá-las àqueles que amam e adoram este mundo. Ele está tentando, ou melhor, testando ela, você percebe? Ele está testando aquela mulher. Não somente para você se aproximar de Cristo, você deve ter um senso de necessidade. Você deve crer nele como Filho de Deus. Você deve persistir em arrependimento, mas você deve fazer de Cristo agora o teu Senhor ao se aproximar dele. É isso que ele está dizendo aqui. Esse é o sentido dessa resposta do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que você deve se submeter a Jesus Cristo antes de ser salvo, mas que conforme você busca, meu amigo, a salvação nesta noite, é assim que você vem. Você tem um desejo de perdão em vida, você vem com a tua necessidade, você crê no Senhor Jesus Cristo, que Ele é poderoso para te salvar, você ora a Ele, você persiste em bater nesta porta estreita e entrar por esse portão, mas ao fazer isso, você se entrega ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, você vem a Ele como Salvador, para tê-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Ninguém pode ter a Jesus Cristo como Salvador e ignorá-lo como Senhor da sua vida. É por isso que muitas vezes eu duvido sobre muitas pessoas que vêm à igreja e professam crer na fé cristã, mas Jesus Cristo não é Senhor de suas vidas. Eles não se submetem às exigências de Deus, eles não estão com o povo de Deus, eles não vivem para a glória de Cristo, eles amam este mundo e o seu conforto, e o seu ideal é ter mais e mais e mais. Cristo não é Senhor de suas vidas, assim não pode ser o Salvador de suas vidas. Você sente a sua necessidade, você crê nele, você se arrepende diante dele, e você também entrega a ele todo o teu coração e a tua vida naquele momento, e você não pode guardar nada para você e servir a outros senhores. E talvez essa seja a razão porque a tua oração de arrependimento ainda não foi ouvida e não foi aceita, porque você está tentando manter opções abertas. Você quer a bênção de Deus e você quer o mundo. Você quer comer do queijo da igreja e do queijo deste mundo. Você quer entrar no céu com a ambição secreta debaixo do casaco. Você quer o perdão, mas você quer a tua liberdade mundana e os teus prazeres. Será que é por esta razão que você não recebeu uma resposta de paz? Veja a resposta do Senhor no versículo de número 27, o melhor da mulher. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sim, Senhor, é verdade o que o Senhor está dizendo. Sim, Senhor, eu concordo. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus senhores. Você percebe que humildade dos seus senhores.
Tu és Senhor. O Senhor é o Senhor que desceu do céu a este mundo. O Senhor é o Salvador. Eu creio em Ti, Senhor. O que o Senhor diz é verdade. O que o Senhor diz na Tua palavra é verdade. Eu sou um pecador mesmo. Eu não escondo mais. Eu pequei, eu me entreguei ao meu pecado porque eu desejei. As circunstâncias estavam ali, mas eu me entreguei. Tu és verdadeiro ao dizer que eu sou um pecador. Tu és Senhor ao dizer que eu necessito de perdão. E eu venho a Ti, Senhor. Sim, Senhor. Tu és Senhor, Mestre, não mais eu não sou mais adorador de ídolos, eu não amo mais este mundo não é mais o meu Senhor, eu venho a Ti, Senhor, por perdão, por vida, eu creio em Ti, eu trago o meu pecado a Ti, Senhor, não mais participarei daqueles cultos bacanais envolvidos com esses ídolos, verdadeiramente, Senhor, dá-me um pouco da Tua salvação, da Tua bênção, me dá este pão. Eu creio que Tu és o Messias, eu creio que Tu és o único Salvador. Que sentimentos tremendos, um desejo profundo, um senso de necessidade, crendo nele como Ele se revela ser na palavra, vindo a Ele como uma pecadora, Ele é Salvador, então eu sou pecador, eu necessito deste Salvador. Senhor, meu Mestre. Foi nesse ponto então, quando ela respondeu, que Cristo estava esperando este momento, que nós ouvimos essas palavras e o sorriso de Cristo. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Bem, nós aprendemos com este texto, em primeiro lugar, para conhecer a Deus e receber a salvação, eu preciso de fato de um senso de necessidade. Se eu não tenho, e se eu sou frio, eu preciso orar ao Senhor. Senhor, me ajuda a ver o meu vazio, me ajuda a ver e sentir a minha necessidade. Oh meu Deus, eu venho a Ti. Necessidade, a necessidade da tua alma por perdão, por vida, por ser aceito por Deus, ter um relacionamento com Deus, ter a culpa dos teus muitos pecados perdoados, um senso de necessidade. São essas que nós trazemos a Deus, então entender quem Ele é Deus, Cristo. Como aquele ladrão na cruz, nós merecemos estar aqui, mas ele nada merece. Ele percebeu, não é? Ele viu o comportamento de Jesus, a postura de Jesus Cristo, morrendo ali, sendo desprezado, ele nunca xingou, ele nunca praguejou, ele nunca atacou. O tratamento recebido pelos judeus, aquele homem entendeu que Cristo era o Messias. E ele clamou a Ele por salvação, e você deve fazer o mesmo, entender que Ele é um membro da Santa Trindade, que Ele é o Deus encarnado, que Ele não é meramente um homem, mas Ele é o Salvador, e você vem a Ele como o Senhor. Muitos não creem, queridos amigos, muitos não creem que Ele veio para morrer e para perdoar, muitos têm a Jesus como um amigo próximo, um amigo invisível, um gênio da lâmpada. Você deve vir a Ele como Ele se revela, como o Salvador, e olhar para Ele na forma em que Ele se manifestou maior, mais clara e mais visível naquela cruz de dor e agonia, no Calvário, na cruz. Ali está o Salvador, Deus encarnado, no ápice do seu ministério, no clímax da sua obra, entregando a sua vida como um homem, morrendo no lugar de pecadores. Ele nasceu para morrer. E ali está Ele pendurado. Toda a história da humanidade, toda a história do universo está centrada naquele ponto, quando Deus, que se propôs na eternidade passada salvar milhões e milhões de homens, tendo nascido neste mundo, tendo ensinado, proclamado a sua mensagem, tendo apontado para a obra de Deus, Ele se entrega para consumar a sua obra na cruz do Calvário, tendo sofrido daquela maneira, desde aquele jardim, aquelas grandes gotas de sangue até o derramar da sua vida naquela cruz, aquelas 3 horas de sombra como um véu cobrindo a sua agonia, sua face desfigurada, todas as tentações lançadas pelo diabo contra ele ali no seu corpo, na sua alma, levando todo o peso da punição que você e eu merecemos, quebrando o seu corpo ali daquela maneira. Ele levou sobre si. Cristo Jesus, o Deus homem, o Salvador, quem pode perdoar pecados pelos seus méritos eternos adquiridos, pode responder a oração de pobres, vis, necessitados, pecadores como você e eu nesta noite. Quem é você?
Quem sou eu? Meu querido amigo, você mente, você engana, você decepciona as pessoas, você trai as pessoas e trai de novo, e você ignora e passa por cima dos sentimentos das pessoas e mente e adultera, e você acha que vai entrar no céu. Está tudo errado com você, e você imagina que Deus vai sorrir para você quando você chegar nas portas eternas, baseado em alguma boa obra que você fez, ou por não ser tão mal quanto alguém que está na cadeia hoje. Se nós nos afastarmos de Jesus Cristo e deixarmos essa oportunidade que Deus te dá nesta vida e entrar pelos portais eternos, será condenação. Mas por quê? Não precisa ser assim. Se você olhar para o Senhor Jesus como Ele é o Salvador, crendo, e crendo orar ao Senhor, desejando vida e perdão, e ao fazer isso se entregar por inteiro, você será salvo. Ele ouvirá o teu clamor e Ele te dará vida e salvação. Isso é vital, vê-lo como Ele é, ver e crer no que Ele fez naquela cruz do Calvário. Ele veio e Ele cumpriu todas essas coisas. Senhor, socorre-me, diz ela, ajuda-me. Peça ajuda, peça socorro, venha a Deus. Sabe como vir a Cristo? Deixa-me tentar lidar com 2 pontos, 2 problemas aqui. Você vem a Cristo Jesus, e esta é a postura correta, então, como Ele é, como Deus. Você não vem a Jesus em oração como alguém vai numa entrevista de trabalho. Você sabe como você vai numa entrevista de trabalho pela primeira vez, não é? Barba feita, cabelo cortado, a melhor roupa, um perfume não muito agressivo, não é? Escolheu as palavras, introdução. Você vem para se projetar, para vender a si mesmo. Você não vem a Cristo assim em oração. Ó Senhor, eu não sou tão mal, eu poderia ser um grande ativo, um grande aditivo para o cristianismo, com o meu intelecto. Senhor, me recebe. Não, você não vem assim. Você não vem a Cristo como alguém vai a uma loja que tem um capital para fazer uma barganha. Senhor, se o Senhor isso, eu vou isso. Não, você vem a Cristo como um doente vai a um médico. Me ajuda, eu não consigo, eu estou morrendo. Como um criminoso busca um advogado, me socorre. Você clama a Cristo, você baixa a crista, você ora a Ele e você clama por misericórdia, por salvação. Você sente a tua necessidade de perdão e de uma nova vida. E você vem buscar exatamente isso. Querido amigo, se você vem a Jesus Cristo primeiramente para buscar qualquer outra coisa senão perdão, há uma mínima, uma pequeníssima possibilidade de que Deus te ajudará. Nós aprendemos isso aqui. Você percebeu a maneira como Ele lidou com aquela mulher? Se você vem a Ele por estar muito doente, ou os problemas são sérios no lar, ou você está em grande perigo de vida e clama a Ele, talvez Ele te ouça, sim. Mas se Ele fizer isso, é simplesmente para te encorajar a buscar a vida eterna e perdão. Porque um dia você terá que entrar na presença dEle. Clame a Ele por vida e salvação. Às vezes as pessoas perguntam o que é arrependimento. Como arrepender-se diante de Deus? Bem, deixe-me brevemente, finalizando aqui, explicar de uma maneira diferente o que pode dar errado no momento do arrependimento, se eu assim posso colocar. Primeiro, se eu disser, Senhor, eu me arrependo de meus pecados, mas você não tem nada específico a confessar a Ele, e você faz isso de um modo técnico, bom, eu tenho que me arrepender, não, eu vou me arrepender, Senhor, eu não sou tão perfeito quanto eu gostaria de ser. Essa não é uma oração de arrependimento válida. Você não significa isso, você não sente o teu pecado. Você deve dizer, Senhor, eu sou isso, e eu sou aquilo, eu vejo o meu comportamento e a minha pecaminosidade. Eu não somente digo essas coisas e faço essas coisas e volto a fazê-las. Eu sou isso, eu sou um pecador. Deus não existe que você faça um inventário inteiro de todos os seus pecados, mas você deve ser mais sério em teu arrependimento e trazer a Ele o estado do teu coração e o teu pecado. Há algumas coisas, segundo, que arruinam o arrependimento. Se você diz ao Senhor em oração, Senhor, me salva, me dá a vida eterna, mas em seguida, logo você imagina no canto da mente, mas eu não sou tão mal assim. Eu não sou tão mal quanto aquela fulana. E há coisas em mim que certamente, assim, há certas coisas que agradam a Deus, não é possível. Não venha assim, queridos. Não pense em méritos pessoais. Não pense em trocas ou em qualquer barganha. Venha com a mão vazia, entendendo a tua necessidade. Terceiro, algo mais. Se eu me arrependo somente para ganhar algo, eu preciso de um lugar no céu, eu quero ter certeza que quando morrer eu tenho um lugar no céu, e meus olhos estão somente naquilo que eu vou ganhar, mas eu me esqueço que eu sou um pecador,
eu sou um ofensor diante de Deus. E eu mecanicamente, digo, Senhor, me dá a vida eterna, Senhor, me dá a paz, um lugar no céu. E você se esquece de se humilhar diante do Senhor, e se humilhar, e rogar, e clamar. E você se esquece do que significa arrependimento de verdade. Bem, eu espero que não esteja complicando aqui, mas o seu arrependimento deve ser genuíno, para que Ele aceite esse arrependimento. Quando orar em arrependimento, não pense somente nas pessoas que você machucou. Senhor, eu machuquei fulano, eu roubei fulana, eu menti para Beltrano, mas lembre-se, todo pecado é primeiramente contra Deus. Senhor, eu pequei contra Ti somente pequei. Eu quebrei as Tuas leis, eu estou sujo aos Teus olhos. Contra Ti pequei, eu sou uma pessoa assim, isto está dentro de mim. Lembre-se de quem Cristo é em teu arrependimento. Os teus pecados causaram a morte do Salvador ali naquela cruz, cada pecado daqueles por quem Ele morreu. Pensa em cada prego, quantos bilhões de pregos não cravaram ali, cada prego, cada pecado um prego, e a sua incredulidade aquela lança que o traspassou. Arrependimento traz isso em vista, o meu pecado diante de meu Deus, a minha incredulidade, a minha dureza, o meu afastamento do Senhor. É assim que você se arrepende, querido amigo. Você vem a Deus desta maneira, um profundo desejo de ser perdoado. Você persiste, você crê nele, você se entrega a Ele como Senhor e Salvador de tua vida, exatamente como aquela mulher cananeia. A oração dela foi perfeita, está ali para você e para mim. Mestre, Senhor, toma a minha vida e eu viverei para Ti para sempre. E assim que você roga a Cristo Jesus, o meu desejo de perdão, eu irei morrer, eu preciso ser salvo. Eu creio na Tua palavra, eu venho envergonhado e arrependido, eu me entrego ao Teu senhorio, salva-me, aqui estão os meus pecados. E se você fizer, meu querido amigo, com toda sinceridade, e orar ao Senhor desta maneira, e clamar com a voz do coração, então estas palavras do versículo de número 22 serão para você: ó mulher, ó rapaz, ó meu jovem, tenha o perdão, tenha a vida eterna, eu faço de você meu filho, minha filha, e eu te ressuscitarei no último dia. Vamos orar juntos.